Eu implementei também esse mesmo problema de síntese no GAMS e no Pyomo, para te comparar com algumas coisinhas que aconteceram no Excel. E aí quando a gente implementa nesses programas, a tradução do equacionamento que a gente tem em termos de conjunto é praticamente 1 para 1 em relação às equações. Uma novidadezinha em relação ao que a gente tinha visto em outros momentos em relação ao GAMS, existe também, a gente tinha usado antes parâmetros, parameter, existe o que eles chamam de table, em que quando você tem um parâmetro que depende de 2 variáveis, você pode definir essa forma de tabela, e aí você pode criar ele numa tabela desse estilo. Ela aqui até que tá bonitinha, né, com as coisas bem alinhadas, para facilitar a leitura, mas ele é esperto e mesmo se a coisa estivesse bem desalinhada, alguma coisa assim, continua sendo primeiro valor, primeiro valor, primeiro valor, mas obviamente a gente não ganha nada fazendo isso. Eu não gosto muito de usar tabelas para situações maiores, é melhor você importar de alguma fonte externa de dados, e não tanto ficar imputando os valores diretamente aqui no GAMS. Então aqui é só a definição dos parâmetros. Em relação às variáveis, eu estou resolvendo aqui com aquela aproximação que eu comentei para vocês no vídeo anterior, de admitir que o número de bateladas é uma variável contínua, não uma variável inteira. A rigor seria uma variável inteira, mas a gente vai trabalhar com essa aproximação. O número de equipamentos, sim, a gente vai manter como variável inteira, mas o número de variáveis a gente vai relaxar e permitir uma quantidade contínua, porque é um número relativamente grande, e entre 333 ou 33.3 não tem tanta diferença assim. Eu vou ter uma variável para o tempo de ciclo, uma variável para a quantidade de cada batelada, com os mesmos limites que a gente estava trabalhando lá no Excel, só que aqui no GAMS a gente consegue com essa opção ponto up e ponto low, é a palavra-chave para a gente colocar limites inferiores e superiores para cada uma das variáveis. Função objetivo, como sempre, é uma variável livre. Essa slack aqui nem precisaria, eu não devia nem estar mostrando isso aqui para vocês, eu estava só tentando fazer um teste com uma variável de folga em relação ao tempo máximo, mas a gente não está usando isso aqui, então deixa eu tirar para não gerar mais confusões. E eu acho que eu já tinha tirado das outras, isso. Ela nem estava aparecendo no resto do modelo, era só um teste anterior que eu fiz e que não apaguei. A gente tem 5 equações, porque a gente tem a função objetivo, e aí as 4 restrições, e aí, como eu dizia, é literalmente, você bate o olho no GAMS e você bate o olho no equacionamento, e você identifica qual que é qual, especialmente se você usa os mesmos nomes de variáveis, as coisas ficam bastante transparentes e bastante fácil a correlação do modelo que você tem no papel com a sua implementação computacional. No Excel é um pouquinho mais difícil, né? Se você comparar com... Depois que você já trabalhou nisso aqui por algum tempo, você tem que olhar de novo essas equações aqui e saber o que cada uma delas queria dizer. A manutenção de um modelo no solver é uma coisa que no longo prazo dá dor de cabeça. No GAMS a gente fala que a gente tem um modelo que tem todas as equações e a gente vai resolver usando MI, NLP, a gente precisa falar o tipo do nosso problema para o GAMS. O solver padrão do GAMS é o DICOPT, criado pelo Grossman e pelo Vecchietti, baseado num algoritmo de aproximação externa. E quando a gente olha o log aqui do DICOPT, a gente tem a evolução da função objetivo. E aí, essas iterações que estão marcadas com esse sinal de menor, são iterações em que uma solução realmente foi encontrada. Uma solução viável foi encontrada. Nas outras, não. E eu acho curioso porque ele encontra primeiro aquela solução de 1796, que é alguma coisa parecida com o que a gente tinha visto no Excel, e depois ele encontra a solução de 1691. Ele consegue encontrar essa segunda solução que a gente já tinha visto por lá. Sem fazer nenhum malabarismo aqui no GAMS, se eu só pedir para ele trocar esse tipo de variável por variável do tipo inteiro e mandar rodar desse jeito, ele não vai rodar, ele vai ficar aqui iterando um monte de vezes e ele vai no final me cuspir de que ele não conseguiu convergir para nenhuma solução.
Mas, como eu disse, sem fazer nenhuma forçada. Eu não estou com nenhuma estratégia inteligente de chute inicial, eu não estou... Tem parâmetros de tolerância que a gente pode mudar também. Então, rodando desse jeito aqui, o Dycopt não está encontrando nenhuma solução. E aí você poderia ficar com a impressão de, o solver do Excel talvez seja melhor que o Dycopt. Nesse caso aconteceu, mas é a exceção da exceção. No geral, vai ser o Dycopt conseguindo resolver coisas que o solver do Excel não vai conseguir. E mesmo esse caso aqui, eu estou confiante de que, com um pouco mais de esforço de implementação, especialmente nessa questão das condições iniciais, a gente poderia ajudar o Dycopt e conseguir uma solução inteira também do jeito mais rigoroso, né? Então, com o número de bateladas como se fosse uma variável inteira, como deveria ser no problema real. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa informação de 1796 e 1691 em relação ao custo. Aqui, a gente poderia explorar as outras variáveis, é a mesma solução do Excel, eu vou deixar esses arquivos do GANs depois, vocês podem rodar, mas são os mesmos, tempo de ciclo 10 e 8, a quantidade da batelada 600 e 300, e assim por diante, é a mesma solução que a gente encontrou antes. A implementação aqui do Pyomo é também muito parecida, claro que com suas particularidades. Então no Python a gente tem que usar dicionários para definir esses parâmetros. O jeito de colocar os limites é um pouquinho diferente, né, porque a gente usa a palavra-chave bounds para falar então que o número de equipamentos está entre 1 e 5, o número de bateladas está entre 1 e 1000. E também aqui o número de bateladas eu estou considerando como uma variável real, não negativa, ou seja, aqui eu também estou relaxando o fato de que o número de bateladas deveria ser inteiro. Eu estou só com o número de equipamentos inteiro, mais o número de bateladas como contínuo, e aí o resto das variáveis também é igualzinho como a gente já viu. E também, análogo ao que a gente viu no GAMS, com a sintaxe do Pyomo, que é um pouquinho mais floreada, né? Você tem que criar uma função do Python a cada vez, mas com também de forma bastante legível, né? Também se a gente compara, por exemplo, essa linha 45 aqui com o nosso modelo, a gente vê claramente que a linha 45 é igualzinha à nossa implementação, à nossa descrição matemática do problema. No Pyomo, a gente tem uma opção de solver para problemas misto inteiro não lineares, que já vem com a própria instalação do Pyomo, que é esse MindPI, e ele também é baseado no algoritmo do Grossman de aproximação externa, mas é uma outra implementação, é uma implementação não feita pelo próprio Grossman, apesar de ser o algoritmo dele, é uma tradução do algoritmo dele para cá. E na aproximação externa, a gente alterna entre algumas etapas. Uma vez a gente resolve um problema que é só não linear, e depois a gente resolve um problema que é só misto inteiro, mas misto inteiro linear. Então, é um jeito de separar as duas dificuldades, e você dá um passo em uma dificuldade, depois um passo na outra, e aí você tem uma lógica que eu não vou explicar aqui, de como é que você cria novos problemas não lineares e novos problemas misto inteiro lineares, mas tem que saber que existe isso. Então, ele está chamando aqui algoritmos de resolução de problemas não lineares e resolução de problemas misto inteiro lineares para resolver o MI-NLP, então tem uma certa decomposição nas suas duas componentes de dificuldade. Então, quando a gente está no Pyomo, também é parecido. O solver geralzão que a gente vai usar para o MI-NLP é esse, mas eu vou ter que falar um solver para a parte misto inteira, e eu vou ter que falar um solver para a parte não linear. É isso que eu estou fazendo aqui com esses dois, que são os dois que, no material que eu passei para vocês, tinha a explicação de como instalar. O MindPI, como eu já falei, já vem. Se você instalou o Pyomo, você já vai ter ele por conta própria. E aí, se a gente roda ele com o botão certo, eu cliquei o atalho errado, perdão. Se a gente roda o programa com F5, né, para rodar todo mundo, é curioso porque ele vai me dar aquela solução de 1796 e 26. Ele, por acaso, está parando aqui nessa outra solução que a gente sabe que é uma solução viável, que atende todas as restrições, mas que é uma solução um pouquinho pior do que aquela do NLP, do que a gente conseguiu rodando pelo GAMS,
Mas a gente também tinha visto esse 1796 aparecer quando a gente rodou com o solver do Excel. Enfim, o resumo dessa história é que a gente não tem uma bala de prata, a gente não tem uma receita ótima de que se você rodar desse jeito sempre vai ser o melhor, vai ser melhor do que todos os outros. Não tem muito isso não. Você pode fazer tentativas diferentes, você pode variar o solver, você pode variar os parâmetros desse solver, você pode variar as condições iniciais, você pode variar alguns detalhes de implementação, que aqui a gente nem falou muito, mas que às vezes fazem diferença. Por exemplo, quando você tem uma restrição desse tipo aqui, se você implementa ela como essa variável vezes essa variável igual a um parâmetro, ou se você passa dividindo uma variável, e aí você vai ter, por exemplo, a quantidade de bateladas é igual a demanda dividido pelo número. Esse tipo de mudança que matematicamente não faz diferença nenhuma, faz diferença sim na hora que você tem uma resolução numérica, porque nesse caso aqui ele está calculando uma derivada, um jacobiano, dessa função que é x vezes y. E na hora que você passa dividindo, você calcula uma derivada de 1 sobre x. Então são funções diferentes, que vão ter comportamentos diferentes. Quando você tem aquele 1 sobre x, você vai ter uma singularidade, mas se o x for zero, você vai ter um problema de uma divisão por zero. E quando você tem essa multiplicação, mesmo se um deles for zero, você não vai ter problema. Você vai ter zero vezes qualquer coisa é zero e beleza. Então, mesmo o jeito de escrever, a ordem de escrever, às vezes, já me aconteceu isso. Eu tinha um problema que eu estava querendo maximizar a margem e eu não sei porquê, até hoje eu não sei, mas eu troquei, ao invés de maximizar a margem, eu troquei para minimizar menos a margem. Que é a mesma coisa, né? Minimizar o negativo da margem é maximizar a margem. E por alguma razão ele se comportava melhor quando eu minimizava menos a margem ao invés de maximizar a margem. Então tem uma certa arte e uma certa experimentação até que você consiga produzir um resultado que você julgue aceitável. Por isso, sempre de olho atento na sua solução, não é só escrever o seu modelo e mandar rodar, você sempre pode dar uma apertada para um lado ou para outro, para tentar ver se você não consegue tirar uma solução melhor.